Fomos salvos do lamaçal do pecado. Estávamos perdidos, mas Jesus nos encontrou. Nós estávamos desgarrados como ovelhas perdidas, buscando os nossos próprios deleites, mas Jesus nos alcançou, Jesus nos transformou. Infelizmente, em algumas ocasiões, nós buscamos voltar a isso. Nós precisamos entender que não devemos mais voltar, pois temos uma natureza transformada. Precisamos ter em mente que Jesus nos transformou e não podemos simplesmente querer voltar às práticas anteriores. Jesus transformou as nossas vidas. Precisamos viver cada vez mais para Ele, esquecendo ou deixando a vida para trás, que passou, os pecados, as falhas, e se voltando para Deus em santidade. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele fala sobre dons espirituais. Mas a partir do versículo 17, ele começa a falar agora sobre a santidade, sobre o que nós devemos fazer por estarmos em Jesus. O versículo 17 do capítulo 4 nos diz: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Perceba, às vezes nós queremos nos voltar para as práticas passadas. Em uma ocasião ou outra, por algum motivo ou outro, nós queremos voltar a pecados antigos. E nós pensamos que talvez não sejamos salvos ou que talvez seja o fim. Mas nós devemos levar em conta que não depende. A nossa salvação não foi dada por nós mesmos, a nós mesmos. Jesus nos deu. Ele é o Senhor que é infinito, poderoso. Ele é quem transforma nossas vidas. E nós devemos ter isso em mente. Mas também não deve ser uma desculpa, um motivo para que nós pequemos. Porque é isso que nos exorta aqui o apóstolo Paulo. Portanto, ou seja, veja que ele está falando sobre dons dos versos anteriores. Então aqui é como se fosse uma consequência. Se nós estamos exercendo nossos dons na igreja, se a igreja está crescendo unida, portanto, logo, não andemos nas práticas antigas. O apóstolo Paulo usa aqui essa expressão para dar mais autoridade às suas palavras. Digo e no Senhor testifico. Isso é verdade. Isso é o que nós devemos fazer. É assim que nós devemos agir. Que não mais andeis como andam os gentios. Não podemos andar como andam os gentios. Aqui a palavra gentios não quer dizer algo como uma nacionalidade específica ou outra, mas é a ideia de pecador, é a ideia de pecador sem Cristo. Nós não podemos andar como as práticas anteriores. Nós devemos nos voltar para Deus. E aqui, especificamente nesse versículo, o apóstolo Paulo destaca uma forma que esses gentios vivem, os descrentes vivem, que nós não devemos viver, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós, como salvos no Senhor Jesus, não podemos viver na vaidade dos nossos pensamentos. O que isso significa? Vaidade é justamente nós termos uma vida fútil, uma vida superficial, que não tem em conta Deus, que é eternamente grandioso. Levamos em consideração simplesmente a nós mesmos, o mundo terreno, a vida aqui simplesmente. Vaidade é isso. É o que é dito em Eclesiastes como vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O mundo debaixo do sol, ou seja, o mundo sem Deus, é vaidade, é perca de tempo, é superficialidade, é coisa inútil. Assim anda quem não tem a Jesus, na vaidade, buscando seus próprios interesses superficiais, passageiros, terrenos. E aqui, especificamente, ele fala sobre a vaidade dos próprios pensamentos. Muitas vezes pensamos muitas e muitas coisas que são fúteis, superficiais, inválidas, que não servem para nada. O apóstolo Paulo nos alerta em Filipenses 4:8 para que a nossa mente seja cheia de coisas boas, tudo que é justo, amável, puro.
se tem alguma virtude, se é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Nós devemos ter em mente que os nossos pensamentos devem ser entregues ao Senhor. Nossos pensamentos não devem ser levados por nós mesmos, nas nossas vaidades, os nossos próprios pensamentos, do nosso jeito. Não, isso é superficialidade. Isso é ver o mundo simplesmente com os meus olhos, pecadores, limitados. Não, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. Santo, 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 infinito, perfeito. É observar a vida com a mentalidade do Senhor. É fugir da vaidade dos próprios pensamentos. Como salvos no Senhor Jesus, como crentes, como cristãos, nós devemos olhar para a vida através da mente de Deus, através da vontade do Senhor. Esquecer do que nós fizemos, não viver como os descrentes. E isso envolve nós termos uma mudança de mente. É o que é descrito em Romanos 12. Nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. Nossa mente, nossos pensamentos não devem ser guiados pelas vaidades passageiras, mas devem ser guiados pelo Senhor, pela Sua vontade, pela Sua glória. Assim nós teremos uma vida que glorifica a Deus, uma vida que se volta para Deus, uma vida que não é fútil. Se você quer fugir da vida passada, você tem que ter a Jesus em sua vida. Você tem que se arrepender, se entregar ao Senhor. Você tem que se voltar para Deus. E você tem que entender que a sua mente tem de ser transformada, renovada, modificada no Senhor, fugindo das vaidades dos seus próprios desejos e pensamentos. Assim nós crescemos, assim nós nos pareceremos mais com Jesus e nos distanciaremos do mundo, das práticas mundanas, das pessoas que não têm a Jesus. Viva isso. Entenda essa verdade e busque aplicar. Busque viver dia após dia, tendo a mente transformada, deixando as vaidades dos próprios pensamentos de lado e pensando no Senhor, buscando as coisas lá do alto, não as que são terrenas. Que Deus te abençoe.